Olá, nós estamos aqui no bairro da Barra, sítio histórico de Balneário Camboriú. Aqui é que começou a história de Balneário Camboriú, aqui que foi colonizado Balneário Camboriú. A princípio, quando os portugueses vieram para cá, eles tentaram colonizar Balneário Camboriú no bairro chamado Pioneiros. Mas como lá a terra não era muito fértil, não estava dando para plantar nada, eles vieram para cá. E realmente aqui é que começa a história de Balneário Camboriú. E a gente está aqui com o pastor Regis, né, que está fazendo uma visita na nossa cidade, fazendo uma campanha na nossa igreja. E ele vai aprender um pouco da nossa cidade para levar para as pessoas à frente. Olá, boa tarde, tarde bastante fria em Balneário Camboriú. Mas está interessante que a gente... nós estamos aprendendo, na realidade, a respeito de Balneário Camboriú. E eu tenho uma curiosidade aqui para o amigo Jean. O que deu origem ao nome Camboriú? Qual é a história que deu origem ao nome da bela cidade Camboriú? Bom, existem 4 hipóteses. Eu me lembro de 2. A primeira hipótese é o rio Camboriú, exatamente o rio Camboriú. Porque na época o rio fazia uma curva, né? Tinha um determinado local que o rio fazia uma curva. E as pessoas, para se localizarem, elas diziam lá onde camba o rio, onde vira o rio, era chamado onde camba o rio. É uma das possibilidades e a mais que se acredita que seja essa, mais aceitável que se acredita, que seja essa possibilidade, é onde camba o rio. E também dentro do próprio rio Camboriú, na época existia um peixe chamado cambariuaçu, né, que também pode ter dado o nome da cidade de Camboriú. Essa é uma história muito interessante, porque sempre se dizem que o português ele é uma pessoa de poucos conhecimentos, né? Para não dizer burro. Mas ao contrário, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, como todo o território brasileiro, havia índios. E como a história nos conta, o índio foi difícil de se dominar. Então foram trazidos escravos para cá. Mas antes dos escravos foram trazidos, precisava-se colonizar essa parte do Brasil. Então, ao contrário do que muita gente acha, Balneário Camboriú não foi colonizada pelos portugueses, mas sim pelos açorianos, né? Quando os portugueses foram embora daqui, eles descobriram essa árvore, né? E essa árvore que ela dá, não é um fruto, é uma semente, né? É uma semente. E se você perceber aqui, ela é fechada por camadas, que ela dá uma flor parecida com uma mão, e ela começa a se fechar, se fechar, e as folhas vão formando essa casca, né? Ela é uma semente. E o que eles faziam? O português chegava aqui e colocava uma moeda nessa flor e esperava ela se fechar. E quando ficava dessa maneira, eles encaixotavam e levavam para a Ilha dos Açores, né? E chegavam lá e diziam que eles haviam descoberto uma terra onde havia árvore que dava dinheiro. As pessoas zombavam deles e eles pegavam essa semente, passavam o facão e caíam a moeda. Engenhoso. Eles conseguiram vender muitas terras aqui nessa parte do Brasil. Então as pessoas vinham embora para cá, compravam terras, os açorianos compravam terras e vinham embora para cá e chegavam aqui e se deparavam de cara com uma semente que não havia nada. E qual é o nome dessa semente? Pataca. Ela é conhecida aqui na nossa região como pataca. É lógico que existe um nome científico para ela, que é muito complicado e eu não consigo me lembrar. Você acredita que foi esse mesmo nome que os portugueses usavam para poder se relacionar esse fruto com a produção de dinheiro? A produção de dinheiro, porque eu acho que na época o dinheiro era chamado como pataca, né? Pelos portugueses. Então foi assim que Balneário Camboriú foi colonizado. Aqui na Barra, e uma grande história, essa semente que dessa dava dinheiro sobre os portugueses. Pastor, essa igreja é Santo Amaro, né, conhecida como a igreja de Santo Amaro, ela tem mais de 240 anos. Infelizmente a gente não vai poder subir lá porque está fechado, né? Mas ela tem uma história muito interessante, que é uma igreja que ela levou muitos anos para ser construída, né? As
paredes dela são mais ou menos dessa grossura. E se você chegar e bater na parede dela, parece que você está batendo no isopor. Porque ela foi construída com areia da praia, pedras retiradas da praia e fixada com óleo de baleia, né? Mais uma vez eu digo, infelizmente a gente não vai poder chegar lá. Mas se a gente estivesse lá pertinho da parede, daqui até dá para ter uma noção mais ou menos. Na parede dela tem umas linhas, assim, que a pintura não esconde. Que ela foi construída de uma determinada altura, as pessoas tiveram que esperar ela secar, né? Porque o clima aqui é muito quente e o óleo da baleia ia derretendo, então foi preciso esperar ela secar até mais de anos. 2 ou 3 anos esperando aquilo ali se fixar bem para construir mais um pedaço e mais um pedaço. Ainda existem telhas lá dela, originais da época, feitas nas coxas das escravas. Existe um ditado popular, quando uma coisa ela é mal feita, a pessoa que vai reclamar diz: isso foi feito nas coxas. Por quê? Porque uma escrava era muito gordinha, a outra média, a outra muito magrinha, então as telhas nunca ficavam no mesmo tamanho. Então por isso que esse ditado popular, quando uma coisa é mal feita, ela é feita nas coxas, feita de qualquer jeito. Se o senhor perceber, principalmente aqui nessa casa, que foi a primeira casa construída aqui no bairro da Barra, foi doado pelo proprietário depois, ela é uma central aqui da Barra. Ali é feito Casa Linhares, né? Da família Linhares. Hoje ela é feita artesanato, tem um monte de coisa da prefeitura, que pertence à prefeitura, né? Debaixo do telhado existem uns detalhes, né? Assim, que é chamado de eira, né? Na época era medido o bem financeiro da pessoa, a situação financeira da pessoa pela casa. Se a casa tivesse um detalhe daquele, era chamado de eira. A pessoa tinha poderes aquisitivos bem forgados, né? Uhum. E se a casa tivesse aquele detalhe e mais um detalhe, era chamado de eira, né? Então a pessoa era muito rica, muito bem de vida. Outro ditado popular que nasceu disso daí: se você olhasse para a casa da pessoa e não tivesse nada daquele detalhe abaixo do telhado, a pessoa era sem eira nem beira. Por isso hoje o famoso ditado. Isso, exatamente. Para quem não tem poder aquisitivo, fulano é sem eira e sem beira. Sem eira e sem beira. Então era medido olhando para a casa da pessoa. Então na realidade começou nesse bairro a colonização, a formação da cidade de Camboriú. Cidade de Camboriú, que na época fazia parte lá Camboriú e aqui. Aí depois, com os passares dos anos, ela se emancipou e passou a ser Balneário de Camboriú. Mas como ainda Balneário de Camboriú ficava com aquele aspecto que pertencia de Camboriú, aí foi tirado o D e ficou só Balneário Camboriú. Interessante. E hoje, na realidade, Balneário Camboriú ele acabou crescendo mais do que a sua mãe, do que Camboriú. Exatamente. Hoje, quantos habitantes nós temos aqui em Camboriú? Aqui em Balneário Camboriú? Balneário Camboriú. Estima-se em torno de 110 mil habitantes, fora de temporada. 110 mil habitantes. Em temporada passa de 1 milhão. E Camboriú? Me apertou. Aproximadamente. Me apertou. Camboriú ela tem um território central pequeno, mas é agrícola muito grande. Camboriú, em território, ela é muito mais extensa que Balneário Camboriú. Existe também uma história muito mas com a população inferior à população de Balneário Camboriú, tá certo? Bem, essa é a praia de Laranjeiras. É a praia com maior estrutura, com restaurantes, bares, lanchonetes, lojas, e também aqui fica a base Praia de Laranjeiras, vocês podem perceber, é a praia mais movimentada da temporada. Todo mundo vem para a Praia de Laranjeiras, porque é um local calmo, de águas tranquilas, não existe ondas fortes, e principalmente pelo público argentino, paraguaio, vem tudo para cá. Interessante realmente. Eu percebo que realmente é uma das únicas praias que tem estrutura
laranjas e não vejo. Por que na realidade Praia das Laranjeiras? É uma das perguntas mais feitas, né, para turistas, até mesmo para motoristas de ônibus que trazem muitos turistas para cá. Por que Laranjeiras? Porque havia muitas laranjas plantadas aqui, uma plantação de laranja, não. Na época, a Praia de Laranjeiras é um dos locais mais habitados pelos índios tupis-guaranis, né? Então, por que laranja? Porque a pele deles tinha um tom alaranjado. E como aqui se encontrava o maior número de índios tupi-guaranis, foi dado o nome de Praia de Laranjeiras em homenagem a eles. Tanto que aqui tem uma estátua de um índio guarani, né? E o mais interessante de tudo, pastor, é que em todo o Brasil existem 5 casos relatados e confirmados de fósseis de índias grávidas. E 2 deles, foram encontrados aqui na Praia de Laranjeiras. Hoje, claro que eles estão no museu lá em Florianópolis, mas foram encontrados aqui na Praia de Laranjeiras. 2 casos de fósseis de índias. E um dos 4 que houve no Brasil. Isso, foram encontrados aqui na Praia de Laranjeiras. Os primeiros habitantes do continente, na verdade, do sul do continente americano. O Brasil com 500 anos, mas aqui uma homenagem do prefeito Leonel Pavan aos índios, aos primeiros habitantes aqui da região de Laranjeiras, e retratando que eles estão aqui na Terra há mais de 1000 anos. Muito interessante, muito bom. Ser amigo do Jean e da Jussara também é cultura.